Mundial News FM. Jornalismo verdade, com liberdade, sem distorções. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Balbúrdia, segundas, quartas e sextas, de 8 às 10 da manhã e de 6 às 8 da noite. Com programa inédito toda segunda, de 6 às 8 da noite. Este programa é uma produção independente. Todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Pauline Machado e Reinaldo Veloso. A rádio feita pra você. Jornalismo, música, notícias, variedades e informação. Está entrando no ar em www.mundialnewsfm.com.br. Diálogos sobre animais e meio ambiente. Comunicando Pauline Machado e Reinaldo Veloso. Oferecimento: a Cativa Natureza é a primeira rede de lojas do Brasil a comercializar cosméticos com insumos orgânicos rastreados. Suas linhas de produtos incluem cuidado corporal, facial, shampoos e condicionadores, óleos vegetais 100% orgânicos, óleos essenciais e aromatizadores de ambiente, todos sem testes em animais. Isso porque o objetivo da Cativa Natureza é melhorar a qualidade de vida das pessoas, cuidando da saúde e beleza, preservando o meio ambiente em sua totalidade. Acesse agora a loja online da Cativa no Rio de Janeiro e receba os produtos no conforto da sua casa. Nas compras a partir de R$ 150, o frete é grátis. www.lojacativario.com.br. Cative bons momentos. Cuide-se com os produtos Cativa Natureza. Curso técnico Cefat. Excelência no ensino técnico profissionalizante à distância. O Cefat oferece cursos de normas reguladoras NR10 e NR18. Venha para o Cefat. Acesse www.cursotecnicocefat.ht1.com.br. Pauline Machado e Reinaldo Veloso. Bom dia, amigos ouvintes e internautas de todo o Brasil. Hoje, 7 de agosto de 2015, está começando mais um programa Diálogos sobre Animais e Meio Ambiente, todas as sextas-feiras, das 10 às 12, ao vivo, aqui na Rádio Mundial News FM. Bom dia também a toda a equipe técnica fundamental para a realização deste programa. Na mesa de áudio, Gessé Maia. Na manutenção e gerência técnica de equipamentos, o engenheiro Vinícius Acioli. E na edição de imagens, Gabriel Bernardo. Um bom dia também às nossas convidadas de hoje. Raquel Sampaio, ela é mestre em medicina veterinária, especialista em felinos e trabalha no Gatil da Suípa. Bom dia, Raquel. Muito bom dia. Um bom dia também a Flávia Belo, ela é médica infectologista pediátrica. Tudo bom, Flávia? Tudo bem, bom dia, é um prazer estar aqui. E também aqui conosco no estúdio, Adriana Gorga. Ela é arquiteta, mãe de 2 rapazes, um de 15 anos e outro de 23, e também de 8, que ela chama de 8 filhos com bigodes, né? Ela diz que sempre teve gatos, mesmo durante as 2 gestações, e garante que nunca tiveram problemas de saúde. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos. E também aquele bom dia ao Reinaldo Veloso, que apresenta esse programa comigo, mas está em Paris, né, curtindo suas férias. Ainda assim, ele mandou algumas notícias da Cidade da Luz para a gente. Então, no outro bloco, ainda nesse programa, a gente vai ouvir o que ele mandou de novidades para a gente. Um forte abraço ao Reinaldo Veloso.
E é o nosso patrocinador, a Cativa Natureza, que é a primeira rede de lojas do Brasil a comercializar cosméticos com insumos orgânicos rastreados, todos sem testes em animais. Também não poderia faltar aquele bom dia para o nosso querido Paulo Roberto Acioli, diretor de jornalismo aqui da Rádio Mundial News FM, que nos abriu as portas da rádio com imenso carinho. E bom dia, Acioli. Bom dia, Pauline. Bom dia aí a Raquel Sampaio, Flávia Belo e a Adriana Gorga, né? Gorga. E hoje o Acioli é aqui o bendito fruto, né, no estúdio, participante, porque a gente tem um filho da... Normalmente aqui na Rádio Mundial eu sou bendito ao fruto, com exceção do programa Imprensa Livre, né? Inclusive o Imprensa Livre ele está indo ao ar também no canal 6 da NET, na TVC, no canal 6 da NET. Muito obrigado a vocês pela presença, é uma honra muito grande recebê-las e, como eu digo, normalmente, né, esse bem-vindo, ele serve para que as portas fiquem abertas e vocês retornem. A presença de vocês aqui no programa da Pauline e do Reinaldo é fundamental, né? Eu abri esse espaço para esse programa, eu não posso dizer que eu sou um protetor de animais. Eu acho que quem gosta de animais protege, né? Eu tenho lá meu rapazinho, que eu não sou dono, eu sempre digo isso, já disse várias vezes nos programas, eu não sou dono, não sou cuidador, não, eu sou pai de criação dele. É o Mike, meu Yorkshire, com 3 aninhos, então é meu filho de criação. E um bom dia lá para o Reinaldo Veloso. Se estiver nos ouvindo, nós somos ouvidos no mundo inteiro, né, via internet. Se o Reinaldo estiver sintonizado, Reinaldo, não deixe de ir. Você vai à Itália, desça um pouquinho lá, porque você disse que ia para o sul, né, lá na minha terra, em Florença. Você desce, vai a Verona, depois é fácil. Você chega, a Itália não é um país muito grande, chega lá na Titília e vai visitar a igreja de São Francisco de Paula. Um abraço para você, aonde quer que você esteja. Obrigado, Pauline. Eu que agradeço, Acioli. Bom, hoje a gente vai falar aqui sobre um tema que ainda é mito, ainda gera muitas dúvidas, ainda gera muitos casos de abandono, inclusive, né? A gente vai saber aqui com as especialistas sobre se realmente há perigo no convívio entre grávidas e animais, né? Sobretudo o convívio com gatos, né? Lembrando que vocês podem e devem participar enviando suas dúvidas pela página do programa Diálogos sobre Animais e Meio Ambiente no Facebook ou ligando aqui para a nossa redação pelo número 21 DDD 2263-4239, repetindo, 2263-4239, ou ainda pelo WhatsApp da Rádio Mundial News FM, que é o 21 também, o DDD, número 967630650. Repetindo, 967630650. Então, Raquel, você que é veterinária especialista em felinos, né? Em gatos, naquelas maravilhas, aqueles seres encantadores, né? Há realmente riscos no convívio com animais na gestação? Bom, isso é um mito, né? Risco existe em toda parte, mas diretamente com o gato em si, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado no que a gente fala, né? Tá aqui a infectologista, principalmente ela é pediatra, né? Isso. Sabe que criança não aguenta, pega todos os gatos, né? Então, o que a gente tem que saber é desmistificar um pouquinho o que é risco, o que realmente faz mal. A gente conversa muito sobre a toxoplasmose, né? Todo mundo, a grávida não pode nem olhar o gato com toxoplasmose, né? Pode olhar para ele e tal. Tem que jogar o gato fora. Eu já tive clientes que chegaram até a mim e falaram assim, não, eu preciso doar o meu gato. Ou muitas pessoas já abandonaram o gato simplesmente porque é um gato e vai transmitir toxoplasmose. E a gente tem que desmistificar entendendo como é que a toxoplasmose, principalmente, ela é contraída, tá? Existem um monte de doenças que são transmitidas, que a gente chama de zoonose, entre o homem, né, o ser humano, e os animais e vice-versa, né? A gente também transmite. Então, exato. A gente isso é bom também que fique bem claro, bem né? claro que a gente também transmite doenças para eles e vice-versa.
tá? Mas, para a gente não sair muito do foco da toxoplasmose, a gente tem que entender que a toxoplasmose, ela é além de, não é o gato o vilão da história, né? Eu tô aqui, tô até me sentindo mais confortável do lado de uma médica que está falando aqui comigo com os olhos e entendeu, né? Concordando com o que eu estou falando. Outro dia me chamou a atenção uma coisa bem engraçada. Eu estava num supermercado específico e eu vi uma grávida provando várias uvas. Aí, quando eu olhei aquilo, eu falei assim, bom, pensei comigo, aquela ali, se tiver alguma coisa, vão dizer que a culpa é do gato. Exatamente. Porque a toxoplasmose, ela é contraída através de água, né, principalmente da água não tratada, uma carne mal cozida, uma carne maltratada, falta de higiene, né? E do gato, especificamente, ele elimina o vírus. Mas para que o protozoário, para que isso atinja a grávida, a gente tem que ter um excesso de falta de higiene, né? Então, o gato faz o cocôzinho na liteira dele, né, na caixinha, e aí, se aquelas fezes ficarem lá por muito tempo, né, um tempo 4 dias, aí sim existe ali um certo perigo. Mas se a pessoa for asseada, tiver um mínimo de higiene e não comer, né, as fezes, não botar, tiver um mínimo de higiene, né, e nem comer o gato vivo, né, que eu acho que ninguém faz isso, não tem grandes riscos. Então a gente volta a responsabilidade para o ser humano. Exatamente. Né? Não para o animal. Né? Existe uma... Eu vou até passar a palavra para ela, mas eu acho que existe um mito que o problema é do gato. O problema é a falta de higiene. Né? Quando se tem higiene, a gente reduz em mais de 50%, muito mais, né, de 50%, a chance de se ter uma zoonose, né? A falta de higiene simples. Isso eu digo não só da toxoplasmose, isso vai da raiva, que é um caso muito sério, até de uma dermatofitose simples que é tratada com pomadas. Então a gente tem largo, né? A gente tem um amplo espectro de doenças que realmente podem trazer doenças entre homens e animais, mas que podem ser protegidos ambos simplesmente pela higiene. E Flávia, você tem muitos casos de pessoas que, quando se encontram grávidas ou com um neném recém-nascido, nessa preocupação no convívio com os animais, no seu consultório, como é esse dia a dia? A grande maioria se preocupa muito. Na verdade, quando um bebê chega para a primeira consulta, faz parte da anamnese, do questionário inicial, perguntar se existe animal, se a pessoa fuma, e entre várias outras coisas, como é a casa. A gente entra um pouquinho na casa da pessoa. E todas que respondem, eu tenho um gato, eu tenho um cachorro, ficam logo ressabiadas, preocupadas. Tem até medo de falar, né? Exatamente, tem umas que ficam meio assim, não, eu não tenho. E às vezes veterinário para saber o que falar. Às vezes a criança maior fala, tem sim. Tem? Não, é porque é o da avó, não fica no mesmo quintal. E eu sempre falo, não, calma, não, é só para saber, não estou julgando, não vou falar, não vou mandar desfazer do bichinho, até porque eu acho que se o pediatra manda trocar de animal, acho que tem que trocar de pediatra. Concordo. Mas sobre a toxoplasmose na gestação, a gente realmente tem uma preocupação, porque é uma doença que pode trazer muitos malefícios para o feto. Só que, como a Raquel falou, o gato ele fica muito de vilão na história. Ele está no ciclo do protozoário, só que na grande, imensa maioria das vezes, a gestante se contamina através de água, de alimentos, a uva que não foi lavada, verduras, vegetais mal cozidos. Na verdade, não adianta nem lavar, né? O protozoário ele não é morto nem com cloro, nem com vinagre, nenhuma outra substância. Isso não existe comprovação científica que nada elimine o protozoário. Então, deixar de molho, isso na verdade também não adianta. Também é outro mito. Outro, quer dizer, isso elimina outros germes. Sim, mas a toxoplasmose não. A toxoplasmose não. E o interessante, o que mata mesmo é o calor.
Ou o que retira é a esfregação. Então, dependendo da verdura, do vegetal, se você puder lavar com bucha e sabão, é uma maneira de se evitar. Ou no caso, por exemplo, de verduras, você pode cozinhar, comer sempre coisas cozidas. E frutas sem casca, retirar a casca para poder tirar o risco de... E a água sempre de boa procedência, filtrada, fervida de preferência, porque é o calor que vai matar o protozoário. E, além disso, a grávida tem que ter outros cuidados. Se a grávida tiver gato, não precisa se desfazer do felino. Não deve. Não deve. Exatamente. Mas ela precisa, sim, ter alguns cuidados para não se contaminar. De preferência, ela não mexer nos excrementos do gato. Se tiver uma outra pessoa na família que possa fazer isso, seria melhor. Sim. E, se isso não for possível, que ela, pelo menos, tenha luva, lave bem as mãos antes e depois e troque a areia, né? Eu não sei qual a terrinha, né? A areia da caixinha. No mínimo, a cada 2 dias. O ideal é todos os dias. Mas no mínimo a cada 2 dias. Então, assim, ela está se prevenindo bastante. Com certeza é Tá abaixo o microfone da Raquel. Então, a higiene é o principal, é o carro-chefe do controle da toxoplasmose, tá? É o que ela falou. Eu sou sozinha, eu tenho filho sozinha, eu não vou limpar a caixinha? Não sei, não é isso. Pode sim limpar a caixinha, deve limpar a caixinha. Claro. E quanto mais tempo ficar piora a situação. Entendeu? Então, eu acho que as pessoas têm que perder um pouquinho desse medo e tirar um pouco dessa... no sentido... tirar um pouco dessa limitação, né? O gato vilão. Eu não tenho gato porque gato traz mais doença que cachorro. Como, gente? Colocar a responsabilidade no gatinho, é sempre do bigodudo, né? E falar em bigodudo, vamos ver aqui a Adriana. Como é que você lidou com os seus gatos? Quantos você tinha na época que você teve seu primeiro filho? Conta um pouco pra gente. Fiquei grávida do Vitor, eu tinha na época 2 cachorros e um siamês, que era o Schumacher. E não tinha problema nenhum. Na primeira gestação eu tinha empregada, tinha marido, tinha um monte de coisas numa boa. Na segunda gestação, eu já não tinha mais empregada. Eu tive 12 anos depois que 8 anos depois que o Vitor nasceu, eu tive a minha segunda gravidez. Então era eu, Vitor com 8 anos, meu marido e 5 gatos. E eu fiquei grávida e não trocava bacia, limpava. Eles dormiam com a gente, a Madonna dormia na minha cabeça, Haroldo dormia praticamente no berço, esperando o Felipe nascer para ter companhia no berço. E sempre foi assim, numa boa. Eu estava ouvindo vocês falarem de toxoplasmose e eu tive toxoplasmose e não peguei pelo gato. Meu pai era veterinário e sempre falava que o bicho, para passar a doença, pode ser que eu esteja falando uma grande besteira, ele tem que estar contaminado, ou seja, ele tem que estar com a doença. Então, para ele passar toxoplasmose, ele tem que estar infectado e ele tem que ter sintomas da toxoplasmose. E os meus gatos nunca tiveram sintoma nenhum. Tá? E meu pai falava também que gato de casa... Ele não, como não tem contato com outros, ele é mais preservado, tá? E os meus 5 gatos eram super preservados e tranquilo. Eu tive toxoplasmose e tive uma outra doença, porque como eu sou arquiteta, eu fazia restauração de prédios antigos e eu mexia com clarabóia. E naquela época eu não usava EPI, eu não usava equipamentos de proteção. E eu tive esclerite e tive toxoplasmose. Devido a fezes de morcego, de rato. Né? Como eu trabalhava com um prédio muito velho, telhados, telhas antigas, clarabóia, vidro, eu tive sem saber de onde eu estava. E eu tinha gato na época, os meus gatos não tinham absolutamente nada. E foi devido a isso. De repente eu segurei em alguma coisa, ou com a boca aberta, o alimento eu tive.
Agora, você falou sobre o animal tem que estar com sintomas, tem que apresentar. Sim. Quais são os sintomas? Como é que a gente identifica? Bom, vamos lá. Na verdade, a fase que ele consegue... ele tem que ter, né? Ele tem que ter contraído o protozoário. O gato, né? Ele tem que ter contraído. E tem vários estudos informando, mostrando que parece que ao longo da vida dele ele só consegue transmitir isso uma vez na vida. Então, se você conseguiu ser contaminado por um gato, você teve sorte, né? Porque uma vez na vida, ou se for um gato de vida muito longa, ele pode ainda eliminar, eu estou falando vírus, não, eu vou me corrigir, o protozoário, na verdade é o protozoário uma única vez. E se ele tiver uma vida muito longa, pode ser que por baixa de imunidade dele, por algumas coisas, outras ele possa eliminar, mas sabe-se que, na verdade, ele só elimina uma vez. Então, para que você seja contaminado pelas fezes do gato, além da falta de higiene, você vai ter que ter uma certa, entre aspas, sorte, né? Porque naquele momento ele eliminou. Sorte ou azar. Exatamente, né? Na verdade, azar. Eliminou naquele momento que você estava grávida e ainda estava limpando uma caixinha. Olha só como é que as pessoas colocam um mito e não sabem. A gente precisa esclarecer isso. Então, ele pode estar contaminado? Sim, pode. A gente pode fazer uma sorologia. Existem algumas... pode, mas necessariamente ele não vai eliminar aquele protozoário. Entendeu? E se eliminar, esse protozoário só vai conseguir ser transmitido para nós em 3 a 4 dias. Assim. As fezes têm que ficar paradas para que ele possa mudar de fase, se transformar em uma outra fase do mesmo da toxoplasmose, para que isso seja contaminante. Perfeito. Mas a gente não tem, então, como identificar se o gato está infectado ou não. Tem como fazer sorologia, exatamente. Não, então, mas a partir de um exame, mas pelo comportamento do animal em casa, não, né? Não. Existem alguns sintomas clínicos que a gente possa suspeitar, mas necessariamente a gente suspeita, mas existem outros sintomas que são exatamente iguais. Então, a toxoplasmose hoje, não é que ela não exista, não é que ela não vai ser encontrada, ela pode ser encontrada, mas dizer que ela vai ser transmitida, a gente tem que ter um pouco de cuidado com o que a gente fala. Então, por exemplo, a mulher que se encontra grávida, estou grávida, tenho meus gatos, é recomendado que ela leve o animal ou os animais para fazer esse exame? Na verdade, é sempre bom que todas as pessoas, independente de estarem grávidas ou não, levem seus animais frequentemente ao veterinário. Vamos lá, né? Vamos começar mas para fazer esse exame específico. Isso. Né? E aí eu estou grávida, quais os cuidados que eu tenho que ter com o gato? É necessário fazer uma sorologia? Necessário não, mas é interessante? Talvez sim. Mas será que isso vai esclarecer? É importante pode confundir mais exatamente, ainda. Se a sorologia do gato estiver positiva, é mais um fator para a mulher abandonar um gato. Pensando exatamente, em pensar abandonar. E às vezes não é nem a mulher, às vezes é alguém que está do lado, a família. Ah, não, meu filho vai ser contaminado. Então a gente tem que ter um cuidado assim absurdo. As pessoas parecem que colocam uma verdade exatamente de si e nada muda. Isso é coisa muito antiga. Quando eu comecei quando eu estava na faculdade, me falaram, olha, tem que fazer sorologia. E eu já fiz sorologia, eu trabalho com gato já há quase 10 anos. Eu sempre trabalhei com gato. E a minha sorologia, tanto IgM e IgG, para ela que vai entender, né? Não é... Eu sou negativa. Então, eu não sou reativa a verdade, nada, né? Eu não sei como são os gatos, eu acho que eu entendi um pouco diferente a sua pergunta, mas os humanos, em 90% dos casos, eles são assintomáticos, eles pegam a doença e não apresentam sintomas. Exatamente, os gatos. Provavelmente os gatos também, né? Então, assim, só 10% vão ter algum sintoma quando contraem.
que são muito variáveis. Pode ser febre, pode ter gânglio, pode ter um certo enjoo. Não dá para a gente saber, não, isso só de examinar a pessoa? Não, isso é toxoplasmose com certeza. Isso não tem como. Aí realmente também para os humanos a gente pede a sorologia. O ideal dos mundos seria a mulher estar pensando em engravidar, ela ainda não engravidou, o ideal seria ela fazer o exame, independente do gato, se tem o exame positivo ou não. Ela faz o exame e ela verifica a condição imunológica dela. Se ela já teve contato com a toxoplasmose em algum momento da vida dela, tudo bem, porque a chance dela reativar isso durante a gravidez é muito pequena. Menor, é só se ela tiver algum problema sério de imunidade, né? E pode ficar mais tranquila ainda em relação aos seus gatinhos. Se ela for suscetível, ou seja, se ela nunca na vida dela teve contato com o protozoário, aí a gente indica essa série de medidas de controle, de prevenção, para que ela não se contamine, independente do gato ou não. Que é o que a gente está reforçando aqui. Isso. O alimento que é o principal contaminante. E, por exemplo, cuidados de jardinagem. Às vezes a pessoa tem contato com planta, também pode se contaminar. Então, usar luva, lavar bem as mãos é o principal. O foco é a higiene. O foco é a higiene, né? A senhora tem a palavra agora. Doutora Flávia Belo. Desculpa a pronúncia, eu falo Belo por causa italiana. Belo, né? Belo ou Belo? Na verdade é Beló, que é italiano também. Mas a gente Belo. Buonasera. Doutora Flávia, desmistificando o mito, no início aí da sua fala, quanto à questão das verduras. Eu, por exemplo, eu pensava que colocando lá no vinagre, coisa que o valha lá, qual é o outro nome aí? Cloro. O cloro, essas coisas. Clorito, né? Eu tenho cuidado lá, a minha secretária, eu chamo de secretária, né? A pessoa que cuida lá de casa, ela tem uma escovinha na pia que ela lava. Eu não como verduras na rua. Agora, a verdura é necessária, eu como em casa e gosto muito. Então, quer dizer que não adianta, tem que só escovar mesmo. A escovação retira. Agora, tudo bem, o resto é cozido, mas e o alface? Cozinhar alface é dose. Não dá para cozinhar alface. Eu jamais comeria. E não dá para escovar alface também, vai rasgar pois a folha toda. Não, dá sim, o alface dá sim. Dá para dar uma escovadazinha no alface. Não, se tiver ela esse contato, faz é o atrito que retira o protozoário. Eu faço questão disso, que escove o que é. Na verdade, consumido. O vinagre, o cloro, eles retiram outros germes, para as parasitoses intestinais. É importante, sim, usar, não é para não usar. Mas no caso do toxoplasma, não E agora são outro efetivos. mito. Por exemplo, eu adoro comer uma maçã com casca. Exatamente. Eu lavo bem, boto no vinagre. Se precisasse botar na soda cáustica, eu colocaria. eu lavo o máximo que eu possa lavar. Mas existe a questão aí do protozoário, não é isso? Isso. Eu vou até conversar com minhas filhas a respeito disso, né? Porque eu, por exemplo, pera, maçã e eu não me lembro mais qual é a fruta, uva, tudo isso, então, nós temos que tomar cuidado ou deixar de consumir. Não, ou de consumir jeito sem a casca. Se tivesse uma nutricionista aqui, eu não aceito. Eu não consigo comer uma maçã sem a casca. Não, na verdade, para você, o grande problema da toxoplasmose é quando ela é passada para o bebê. Então, o principal foco são as grávidas ou os imunocomprometidos, as pessoas que, por exemplo, que têm um vírus do HIV ou alguma outra imunodeficiência importante, né? Agora, câncer, quimioterapia. Um homem adulto que esteja saudável não teria problema pegar a toxoplasmose. Eu sou praticamente internado de 6 em 6 meses. Minhas filhas me internam. Eu vou 7 horas da manhã e saio 7 da noite para fazer baterias de exames. Então, eu acho que a saúde está boa. Atenção, doutora Paula Roberta Cioli, aí no Hospital Pedro Ernesto. A gente volta no próximo bloco falando mais sobre esse assunto e tirando outras dúvidas. A gente volta já.
Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Pauline Machado. Pauline Machado e Reinaldo Veloso. Balbúrdia, segundas, quartas e sextas, de 8 às 10 da manhã e de 6 às 8 da noite, com programa inédito toda segunda, de 6 às 8 da noite. Mundial News FM. Jornalismo Verdade, com liberdade, sem distorções. E estamos apresentando Diálogos sobre Animais e Meio Ambiente. Comunicando Pauline Machado e Reinaldo Veloso. Oferecimento: a Cativa Natureza é a primeira rede de lojas do Brasil a comercializar cosméticos com insumos orgânicos rastreados. Suas linhas de produtos incluem cuidado corporal, facial, shampoos e condicionadores, óleos vegetais 100% orgânicos, óleos essenciais e aromatizadores de ambiente, todos sem testes em animais. Isso porque o objetivo da Cativa Natureza é melhorar a qualidade de vida das pessoas, cuidando da saúde e beleza, preservando o meio ambiente em sua totalidade. Acesse agora a loja online da Cativa no Rio de Janeiro e receba os produtos no conforto da sua casa. Nas compras a partir de R$ 150, o frete é grátis. www.lojacativario.com.br. Cative bons momentos. Cuide-se com os produtos Cativa Natureza. Curso técnico Cefat. Excelência no ensino técnico profissionalizante à distância. O Cefat oferece cursos de normas reguladoras NR10 e NR18. Venha para o Cefat. Acesse www.cursotecnicocefat.ht1.com.br. Voltamos a apresentar Diálogos sobre Animais e Meio Ambiente. Comunicando Pauline Machado e Reinaldo Veloso. Eu ainda acredito num futuro mais bonito, que o novo é bem-vindo e o amor é infinito. Eu ainda acredito que nem tudo está perdido, que o sorriso é sagrado e aqui é o paraíso, e que tudo estava errado sobre o dia do juízo. Eu ainda acredito no carinho em vez do grito, na doçura dos meninos que no fundo todos somos. Eu ainda acredito nos heróis adormecidos, nessa força que revolta e nos faz ficar erguidos cada vez que nos sentimos derrotados e punidos. Eu ainda acredito que depois da tempestade sempre vem a calmaria e consigo a liberdade. Eu ainda acredito
vida no universo, outras luas, outros povos, eu ainda acredito. Eu ainda acredito nas florestas e nos índios, na bravura das leoas, na alegria dos golfinhos. Eu ainda acredito no galope do unicórnio, acredito em gnomos e no voo dos tucanos e no canto das baleias alegrando os oceanos. Eu ainda acredito na justiça lá de cima, na verdade, na vida como o som de uma rima, e em tudo que é belo, e em tudo que é nobre, como as cores do arco-íris quando a chuva se descobre e agradece iluminada pelo sol de ouro e cobre. Sei, talvez eu seja visto como ingênuo demagogo, inocente ou pervertido, um hipócrita, um louco. No entanto, eu insisto nesta chama que consome. Eu ainda acredito porque sofro com a fome, porque ainda sou um homem. Esse foi Jorge Versilo com a música Em Tudo Que É Belo, tema do evento Paz Também para os Animais, a ser realizado nos dias 1º a 4 de outubro aqui no Rio de Janeiro. Em breve a gente vai trazer todas as informações aqui para vocês. Hoje o programa Diálogos sobre Animais e Meio Ambiente fala sobre os mitos e verdades no convívio com animais durante a gestação. Conosco no estúdio a médica veterinária especialista em felinos, Raquel Sampaio, a médica infectologista pediátrica Flávia Belo e a Adriana Gorga, arquiteta, mãe de 2 rapazes e de 8 filhotes com bigodes, né? Os bigodudos da Adriana. Além de você, é claro, que pode participar ligando para 21 DDD 2263 4239 ou enviar sua pergunta pelo WhatsApp aqui da Rádio Mundial News FM 21 DDD 967630650 ou ainda pela página do programa no Facebook. É só procurar por Programa Diálogos sobre Animais e Meio Ambiente. Lembrando que este programa é um oferecimento da Cativa Natureza, a primeira rede de lojas do Brasil a comercializar cosméticos com insumos orgânicos rastreados, todos sem testes em animais. No bloco anterior, a Adriana falou bem rapidamente, mas eu fiquei curiosa para saber. Ela falou que o gato dormia no bercinho, já ficava esperando o filhinho dela nascer para dormir junto, né? O que acontece é o seguinte, os gatos eles têm uma personalidade extremamente forte, né? Você pode até falar com eles, não faça isso, eles olham para a cara de você, entendeu? Ela, tá bom. Vai nessa. Quem manda aqui sou eu, né? É ruim que eu não vou fazer. E olha para tua cara como se nada tivesse acontecido e só faz o que eles querem. Madonna... E outra coisa, o bicho, ele escolhe o dono. Não é você que escolhe o bicho, né? O bicho escolhe o dono. Então, a Madonna
escolheu o Felipe de dono. Era um bebezinho, era o dono dela. Então a Madonna cuidava dele, a Madonna tomava conta dele e a Madonna dormia com ele. E foi até há pouco tempo, a Madonna faleceu com 17 anos. E o Felipe hoje tem 15. Olha. Entendeu? Então ela foi a mãe de pelos do Felipe. Que eu falava. Madonna foi a mãe de pelos do Felipe. E como lá em casa cada um tem seu gato. Né? O Haroldo, o dono do Haroldo era o Vitor, que foi o Haroldo que escolheu. E como Haroldo Gato. O gato. O gato Haroldo. E como o Gorgonzola, ele me escolheu. Eu sou a dona dele. Por mais que o Vitor fale que não, que o gato é dele, ele sai do colo do Vitor e minha mãe chegou. Entendeu? E essa relação mais íntima, né? Que antigamente a gente via que os animais ficavam no quintal, né? Hoje o gato não só fica dentro de casa, os animais em geral, mas dormem junto, inclusive com crianças, com idosos. Tem algum tipo de problema nesse relacionamento tão próximo? A gente tem costume, às vezes, de beijar até o animal, até o focinho do animal. E aí, Flávia? Eu não vejo nada contra. Pelo contrário, eu gosto muito de animal. Eu acho que eles trazem muito mais coisa positiva nesse relacionamento do que... Né, inclusive, as crianças que convivem com animais costumam ter uma imunidade melhor. Sim. Eu não sou contra, não. Pelo contrário, eu acho que isso deve ser incentivado. Inclusive, é claro, provado, como né? a gente falou, com o devido higiene, com o devido cuidado, né? Mas já o problema foi é, até com outros tipos de doenças, síndrome de É. Down, paralisia Exatamente. cerebral, que até o convívio com animais, Faz muito não bem. é só gato, cachorro, Exato. cavalo, né? Exatamente. Melhora muito. Eu acho que a gente tem que lembrar dos prós e contras, né? Isso. A gente tem que lembrar que a criança também põe a mão no chão e põe a mão na boca, né? Então a gente tem que lembrar que elas precisam ser vermifugadas, assim como os gatos, os Lá em cães. casa eu dava para os Então, gatos e para os A filhos. gente tem que estar aqui, a pediatra Remédio que não me caseiro. deixa, a gente tem que cuidar de todos Dá os para filhos. de todos os Portugal. filhos, fazia uma Filhos humanos e felinos. Exatamente, dos felinos, caninos, e que hoje já é comprovado, existem uma série de artigos científicos que estão aí disponíveis, abertos e em revistas de cunho bastante peso, né? Tem bastante peso e nome, e que já se sabe que é muito melhor. As crianças têm uma imunidade e têm um melhor convívio, até de questão social, quando elas convivem com animais, do que quando elas são totalmente isoladas. Isso já se sabe, né? Isso É já melhor do que viver numa bolha. Exatamente. A imunidade é melhor, o relacionamento interpessoal da criança também melhora. E aí entra também nesse relacionamento interpessoal. Quero que ela me corrija, né? A Flávia. A Flávia me corrija se eu estiver errada. Principalmente com crianças que também têm alguns tipos de deficiência ou algum problema, uma criança especial. Sim. Exatamente. Então, a gente incentiva muito, né? Então, quando a gente vai, pelo menos na instituição onde eu trabalho, a gente conversa. Eu particularmente gosto de conversar com o proprietário, explicar que isso é importante se você tem criança, né? É importante a responsabilidade, porque você está adquirindo talvez uma nova criança, né? Você está escolhendo ter uma nova criança, você é um tutor, né? Você é um tutor, e isso precisa ser muito bem esclarecido, né? Porque eu vejo que existe ainda adota um gatinho porque é bonitinho, adota um cachorrinho porque é bonitinho. Não, a gente precisa ter essa informação, a gente precisa conversar frente a frente e explicar que é simples ter um bichinho, né? Desde que você dê condições de saúde adequadas, né? E vai ser muito bom para eles e para as crianças, né? Então, Exatamente. é tudo de bom. Como eu falei no início, né? Existem doenças que passam... a verminose, vamos dar uma coisa mais simples, verminose vai e volta, né? Então, a criança também pode ter, mas não quer dizer que ela veio do gato ou do cachorro, né? Então, a gente tem que lembrar que a criança põe a mão no chão, a criança come a uva ou come alguma coisa escondido dentro do mercado, e ela também pode contrair uma doença quando ela não é orientada ou quando come escondido por arte, também né? tem isso. Tem isso também. Então, a gente tem que prestar atenção no detalhezinho que as pessoas não... É muito fácil jogar,
né? É muito fácil você rotular determinada situação. Mas o esclarecimento, a gente sair da ignorância é muito importante. É muito importante. Então, todo dia que eu vou adotar, que chega alguém querendo ser um tutor, a gente tem todo um questionário, até para ver se a pessoa tem condições, não é condições só financeiras, né? A gente tem condições de manter, porque muita gente vai lá, pega um bichinho, quero adotar, e vê que o quanto custa, né? O custo não é financeiro, o custo de tempo, de cuidado, de dedicação, né? O quanto custa se dedicar. Então, acho que isso é muito importante na hora de você adquirir e de você ter, mesmo com ou sem criança dentro de casa, né? Porque quando é pequenininho, né, é lindo. Grandes também, mas só que às vezes crescem além do que a gente está esperando, então realmente tem que ter todos esses cuidados antes de adotar. A senhora quer falar? Nem sempre, né, como disse aí a médica veterinária, né, a Raquel Sampaio, nem sempre os animais são os culpados, né, principalmente o gatinho. Esse detalhe que ela falou é importantíssimo. Eu canso de ver no mercado criança e até adulto mesmo, chega lá e não deixa de cometer aquele pequeno furto, né? Come uma uva, come na galinha. Deixa eu ver se está bom para levar para casa. Está se contaminando. Essa morango desculpa, é super essa desculpa é o morango. O moranguinho. Você quer uma coisa muito essa pior? Essa desculpa é terrível. Você sabe qual é o objeto mais contaminado que existe? Ser humano. A nota de... Na época era a nota de R$1. Agora, acredito que seja a nota de R$2. O dinheiro. O dinheiro realmente... E quanto mais baixo, mais contaminação vai ter, porque ele passa muito por vários lugares. Você acha no chão, na rua. É verdade. Tem drogados que utilizam até como meio de uso de droga. Então, você tem uma contaminação enorme. Se você pegar um dinheiro e você está com fome, você compra um pacote de biscoito, você pagou uma passagem e meteu a mão naquele biscoito, já era. Eu por exemplo... Né? E aí o gato é que tem culpa. Eu, por exemplo, eu tenho mania de álcool gel. Se vocês forem ali no banheiro, tem álcool gel no bolso. Se eu tiver que pegar alguma coisa ali eu vou lhe falar com sinceridade, eu não uso muito álcool gel. Eu não ponho a mão na boca em hipótese alguma sem ela estar lavada e principalmente com álcool gel. Mas só mais um detalhe, quem quiser conhecer a Raquel Sampaio, a médica veterinária e mestre de medicina felina, né? E aqui é medicina intensiva, que atende aí no hospital veterinário. Não, ela atende agora na Suípa. E na Suípa, não, né? só na Suípa. Só na Suípa, né? Eu estou vendo, baseando aqui na pauta, né? A Flávia Belo, melhor, Flávia Belo, né? Vamos falar em português. A Flávia Belo, a médica infectologista pediátrica, e a Ariane Gorga. Adriana. Está aqui Ariana. No dela Ariana. Saiu Adriana. No meu saiu Ariana. Então, a Adriana Gorga, arquiteta, mãe de 2 rapazes, um de 15 e outro de 23 anos, e mais 8 bigodudos, né? 8 filhos de bigodinhos. Elas já estão à disposição, a imagem já está no Facebook da Mundial News FM e até mesmo no meu Facebook pessoal, Paulo Roberto Acioli, e no Facebook da Rádio Mundial. Quem quiser conhecê-las, pode vir aqui, estão aqui esbanjando beleza, além de simpatia. Pode acessar, vocês vão conhecer quem está falando. Porque no rádio, isso é uma coisa interessante, né? Voz, a pessoa está falando, quem é que está falando? É a curiosidade de conhecer quem está no microfone. Eu já te contei um caso que chegou uma senhorinha aqui, com 78 anos de idade, eu abri a porta, ela falou, quem é o Paulo Acioli? Que sou eu, vim aqui para te conhecer. Isso aí não tem dinheiro que pague, né? É verdade. Entendeu? Então a curiosidade do ouvinte é muito grande. Então, vocês já estão à disposição lá aqui em tempo real. Vai lá, Paulina. Obrigado aí pela... Imagina. Uma curiosidade, há problemas no convívio durante a gestação só com gatos ou cachorros também podem transmitir, pode ter algum problema? Então, é o que eu falei assim, o gato, a questão da toxoplasmose, que tem que ter aquele cuidado de higiene da liteira, tá? Mas não é nada, se for feito todos os dias,
não há problema algum. Mas a gente tem que tomar cuidado com o básico, né? A higiene, a verminose, as grávidas também precisam, não, né? Elas precisam ter esse cuidado. Eu acho que ela pode até dar, a Flávia pode dar um respaldo melhor. Mas, assim, cães, qualquer outros animais, desde que eles sejam bem cuidados, estejam bem de saúde, não tem por que se preocupar. A gente tem que se preocupar com zoonoses, né? Óbvio, de modo geral, independente de estar grávida ou não, né? Exatamente. Aí é o que eu falo, desde uma simples verminose até a raiva, uma histoplasmose, uma toxoplasmose, uma coisa que possa vir a trazer um dano muito maior, né? E a raiva hoje, as pessoas falam que não existe, né? Pelo contrário, a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso. Aqui pelo Facebook, a Flávia Gonçalves, de Blumenau, ela colocou: minha participação no programa é dizendo que desde que haja uma ótima higiene por parte da gestante, nada é perigoso. Perfeito. Tenho 2 filhos e suas gestações foram cercadas de animais, gata e cachorros. E meus filhos nasceram muito saudáveis e a convivência entre animais e bebê novo foi muito tranquila. Quer dizer, exatamente o que a Adriana também passou e vocês estão falando, medo maior é da família. Às vezes a mãe fica com tanto medo de trazer o bebê para como é que vai ser a reação do animal, né? Agora é interessante. Ciúme. Às vezes é um medo maior da família do que do próprio animal e do bebê. Eles ficam bem. E agora o interessante é que poucos são os que se preocupam se há alguém na família que acabou de entrar fumando, ou fumou lá fora e pegou o neném no colo, enfim. Ou lavou a mão, passou um álcool gel para pegar uma criança. Né? Mas em relação ao cachorro que você falou, o cachorro ele não transmite. Nada, nenhum perigo. Nenhum perigo. É como ela falou também, tem que tomar cuidado com raiva, com alguma dermatofitose, alguma coisa assim. Mas no geral, na toxoplasmose não. E outro ponto interessante também é que a gente não recomenda que a grávida faça ingestão de japonês, né? De peixe cru. E isso é importante falar. O peixe cru, ele também não transmite. A carne mal cozida, carne de porco, de boi, de frango, transmite toxoplasmose. Mas o peixe, seja cru, seja cozido, ele não transmite toxoplasmose. Ele transmite outras coisas. A gente pede para não consumir por causa de salmonelose, outras doenças, mas não por causa da toxoplasmose. Que isso é um ponto interessante também. A toxoplasmose é transmitida por animais de sangue quente, né? Exato. Então, os peixes não entram nessa. E uma vez a mãe já com a toxoplasmose, como é que é transmitido para a criança? É através da placenta. E por isso que ela tem que fazer um acompanhamento pré-natal. É importante fazer um acompanhamento pré-natal bem de perto. Como eu falei, se ela tiver um exame prévio da gestação, é mais fácil, porque às vezes ela vai ficou grávida, nunca tinha feito exame na vida, e aí resolve, né, pelo pré-natal, fazer o primeiro exame. E vem lá um exame positivo. E aí a gente não sabe quando que ela se contaminou. Muitas vezes é o que acontece. Quando foi feito contágio, não dá para saber. Às vezes esse contágio foi há 2, 3 anos atrás. Né? Na verdade, a IgM, que a gente tem 2 formas de sorologia, IgG e IgM. Vou falar um pouquinho rápido sobre cada uma. A IgM é uma imunoglobulina que fala a favor de infecção aguda. Só que não tão aguda. Às vezes demora 6 meses, 1 ano para ela negativar. Então não é tão aguda assim. A IgG é o que confere a nossa defesa para o resto da vida. Então, uma vez que você pegou aquela doença, você vai ter IgG positiva para o resto da vida. Então, se a pessoa pegou a toxoplasmose quando tinha 5 anos de idade, quando ela tiver 30 anos, fizer um exame, vai estar positivo. A IgG. Né? Então, a grávida faz o exame e veio lá. IgG positivo e IgM positivo. E aí? Quando que ela pegou? Tem alguns exames mais específicos que a gente consegue determinar, mas muitas vezes isso não é pedido, porque é até uma desinformação dos próprios médicos. Né? Teria que ir para o infectologista para poder fazer uma apuração mais precisa. E se for realmente determinado que essa gestante pegou durante a gravidez, ela é tratada. Então, a medicação, dependendo do estágio, existem medicações diferentes. Tem a espiramicina, por exemplo, ela previne que o toxoplasma seja passado para o bebê. E aí, no decorrer da gravidez, ela vai fazendo outros exames. Ultrassom, pode fazer punção do líquido para ver se o bebê já foi contaminado. Se o bebê já foi contaminado, aí o medicamento é diferente, sulfadiazina e pirimitamina.
para poder tratar o bebê. Entendeu? Espermicina para evitar que o bebê pegue e a sulfadiazina e perimetamina para evitar complicações maiores no bebê que já foi contaminado, se isso consegue ser feito. É muito difícil. Muitas vezes o pré-natal fica aquela dúvida, fica aquela interrogação, só depois que o bebê nasce que a gente consegue definir. Se é um adulto previamente rígido, não tem nenhum problema de imunidade, ele não é tratado. Simplesmente não precisa ser tratado, que isso também é uma outra questão importante. A não ser que tenha lesão ocular. Se tiver lesão ocular ativa, e aí teria que realmente fazer acompanhamento com um oftalmologista, aí é necessário o tratamento. Mas se não tiver lesão ocular, o próprio organismo se encarrega de combater. E tem outras doenças que podem ser transmitidas durante a gravidez, assim, pelo pássaros, coelho, esses outros animais? Por animais, assim, não tão importantes. Que as grávidas têm que ficar atentas? Pelos animais, não existem várias doenças transmitidas, até outras doenças transmitidas por animais, por pássaros, por gatos, né? Isso que eu ia falar. Mas, assim, que causa um risco tão importante para o bebê é mais a toxoplasmose mesmo. É bem difícil. A gente tem, aqui no Rio, a gente tem doenças, assim, mais, vou dizer assim, endêmicas, né? Como a esporotricose, que hoje é uma... realmente é uma coisa que preocupa para a gente. A gente tem lá na instituição... só no abrigo deve ter em torno de 300 animais com esporotricose, porque são abandonados uma vez. Esporotricose, e é um tratamento caro. O Instituto A Fiocruz também trata com eles, o Jorge Vaz também o trata. Que tipo de doença é essa? É uma doença fúngica, né? É um fungo que antigamente era chamada doença do roseiro, né? Do jardineiro, porque ele causava... bolinhas, né, como se fossem rosários. É que está tendo agora. Agora que as pessoas estão sabendo. Mas olha, quando eu ainda estava estudando, olha só, gente, entregando a idade. Então, quando eu ainda estava estudando, a gente já via bastante. E é uma coisa do Rio de Janeiro, porque depois, na época de residência, eu via muita gente vindo de fora para a faculdade, nossa, é uma esporotricose, tirava uma foto, porque era uma doença que ninguém via. E aqui no Rio de Janeiro é muito comum. E isso é uma doença que pode ser pega através de um animal, do cão, por exemplo, se ele estiver contaminado, o gato, que é mais suscetível, mas ela é um fungo saprófita, que ele está na terra. E aí ele pode estar no ambiente. Então, uma vez aquele fungo em qualquer local no ambiente e você se arranhou, teve um contato, uma solução de continuidade, você pode pegar essa doença. E isso é um fungo sistêmico, assim como a histoplasmose e outras doenças fúngicas. E pessoas imunocomprometidas, sim, tem que ter um certo cuidado. Claro que criança também pode ter, assim como a dermatofitose, só que a dermatofitose é uma coisa mais leve. Então, assim, a gente tem outras doenças que realmente hoje são de um potencial muito, muito grande, mas a gente tem que ter esse tipo de conhecimento, tá? Porque o que aconteceu há pouco tempo, de eu ter uma cliente que chegou para mim com o rosto todo tomado de lesão, e eu falei, pronto, alguma coisa aconteceu, e simplesmente era do gatinho que tinha chegado na casa dela, baixou a imunidade e o fungo pegou no rostinho dela porque ela estava passando ácido. Então, assim, como é que a gente ia adivinhar? Exato. Né? Então, é uma coisa simples, foi tratado de forma bem simples, mas a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que ter o conhecimento. Acho que conhecimento é a palavra-chave para qualquer assunto, principalmente no que diz respeito à doença entre animais e homens. Posso garantir uma coisa, antes de você pegar os começos, eu tenho 6 filhas, 6. Todas, eu sempre gostei de cachorro, sempre tive cachorro, felinos não, nunca tive gatinhos. E ninguém lá em casa pegou nenhum tipo de doença. Exatamente. O meu cachorrinho, o Mike, ele dorme comigo. Porque se eu botar ele na caminha, ele me expulsa da cama e vai para a cama. Aí eu vou ter que ir para a caminha dele. Então eu me rendi. Ele foi para a caminha?
Não, eu não fui. Eu me rendi às imposições dele. Né? Ele é pequenininho, aí dorme aqui do meu lado, não tem problema nenhum. Qualquer dia ele vai expulsar a minha mulher da casa. A gente vai para o intervalo e na volta a gente vai ter uma participação do Reinaldo Veloso lá de Paris. Até já. Jornalismo Verdade, com liberdade, sem distorções. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Balbúrdia, segundas, quartas e sextas, de 8 às 10 da manhã e de 6 às 8 da noite, com programa inédito toda segunda, de 6 às 8 da noite. Pauline Machado e Reinaldo Veloso. E estamos apresentando Diálogos sobre Animais e Meio Ambiente. Comunicando Pauline Machado e Reinaldo Veloso. Oferecimento: a Cativa Natureza é a primeira rede de lojas do Brasil a comercializar cosméticos com insumos orgânicos rastreados. Suas linhas de produtos incluem cuidado corporal, facial, shampoos e condicionadores, óleos vegetais 100% orgânicos, óleos essenciais e aromatizadores de ambiente, todos sem testes em animais. Isso porque o objetivo da Cativa Natureza é melhorar a qualidade de vida das pessoas, cuidando da saúde e beleza, preservando o meio ambiente em sua totalidade. Acesse agora a loja online da Cativa no Rio de Janeiro e receba os produtos no conforto da sua casa. Nas compras a partir de R$ 150, o frete é grátis. www.lojacativario.com.br. Cative bons momentos. Cuide-se com os produtos Cativa Natureza. Curso técnico Cefat. Excelência no ensino técnico profissionalizante à distância. O Cefat oferece cursos de normas reguladoras NR10 e NR18. Venha para o Cefat. Acesse www.cursotecnicocefat.ht1.com.br. Voltamos a apresentar Diálogos sobre Animais e Meio Ambiente. Comunicando Pauline Machado e Reinaldo Veloso. De volta ao programa Diálogos dessa sexta-feira, hoje falando sobre mitos e verdades no convívio com animais durante a gestação. Conosco no estúdio a médica veterinária especialista em gatos, em felinos, né? A Raquel Sampaio, a médica infectologista pediátrica Flávia Belo e a Adriana Gorga, que é arquiteta, mãe de 2 rapazes de 8 com bigodes, né? Você também pode participar do programa ligando para a gente pelo 21 2263 4239, 21 2263 4239, ou enviando sua pergunta pelo WhatsApp da Rádio Mundial News FM pelo 21 DDD 96763 0650, 967630650, ou ainda pela página do programa no Facebook. É só procurar por Programa Diálogos sobre Animais e Meio Ambiente. E como prometido, vamos à participação do Reinaldo Veloso, que ele é biólogo, advogado e presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da OAB aqui do Rio de Janeiro. Reinaldo está na França e ele aproveitou a sua viagem em férias para visitar a Fundação Brigitte Bardot, que fala sobre animais. Boa tarde. Bom dia, Reinaldo. Rádio Mundial News, sempre um prazer muito grande falar com vocês, aqui agora como correspondente, né? Nossa visita à Fundação Brigitte Bardot foi muito boa, eu fui recebido muito bem, com muito carinho,
E nós tivemos o início de uma conversa que pode gerar uma grande parceria internacional entre a nossa comissão, a Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da OAB do Rio de Janeiro e a Fundação Brigitte Bardot. Conversamos sobre projetos com animais marinhos, animais silvestres e também animais domésticos, claro. A Fundação Brigitte Bardot já vem tendo esse tipo de projeto, esse tipo de parceria em todo o mundo, inclusive em vários países da América Latina. Ficou combinado que quando eu voltar ao Brasil no final do mês, eu vou me reunir com os outros colegas e nós vamos redigir os projetos. E eles vão ser examinados minuciosamente pela equipe da assessoria da Fundação. E eu estou com muita fé, estou acreditando muito que a gente pode emplacar pelo menos um grande projeto de castração no Rio de Janeiro, que é o nosso sonho, né? Para nós diminuirmos aí o abandono. No final, eu saí de lá, fui muito bem recebido e ganhei uma camisa de presente, ganhei um DVD com todo o trabalho que a Fundação faz e muito material técnico de trabalho feito no mundo inteiro. Quer dizer, eu vou estudar muito isso junto com meus colegas da OAB e nós vamos ver até se podemos aproveitar esse tipo de trabalho da Fundação no próprio Rio de Janeiro, né? Que a gente tem que ter humildade, tudo se aprende. Em cada dia que a gente vive na vida, sempre a gente acorda e aprende alguma coisa, seja com quem for. Então nós temos que ter essa humildade. Temos que aprender para introduzirmos o que for necessário de atividade pelos animais aí no Brasil. No final do mês, quando eu estiver de volta, nós vamos tentar operacionalizar isso, mandar o material para a Fundação e tentar fechar essa parceria internacional. Mas a visita foi muito boa, muito promissora, muito longa, muita conversa. Eles são referência no mundo. Foi um prazer, uma satisfação muito grande conhecer a Fundação Brigitte Bardot, os trabalhos que a Fundação tem. E vamos ver se a gente faz, repito, uma parceria com a nossa comissão para a gente implementar grandes programas no Rio de Janeiro. E, Reinaldo, como é que é a questão que a sociedade lida com os animais? Eles circulam, tem muitos animais abandonados na rua, como a gente vê aqui no Brasil, eles têm acesso aos transportes, aos meios de transporte. Você comentou alguma coisa sobre isso? Conta para a gente como é aí em Paris. Pois é, Pauline, o que me causou aqui uma surpresa muito grande, uma felicidade idem, foi que não vi nenhum animal abandonado na cidade de Paris como um todo, e olha que nós estamos rodando bastante aqui. E, pelo contrário, o animal aqui A gente está tendo um probleminha técnico, vamos ver se a gente volta. Para cá, aqui em Paris é cheio de metrô, cheio de estação, eu cansei de ver animais viajando nos trens do metrô com a maior simplicidade por parte das pessoas, ninguém olhando, ninguém ficando chateado. As pessoas estão acostumadas a ter o animal aqui andando no metrô para lá e para cá. Vi também animais em pátios de catedrais, que muitas nós visitamos aqui, é normal o animal ir com seu dono nos pátios das principais catedrais aqui, né? E como se não bastasse, o animal também é aceito nos hotéis. No próprio hotel que eu estou, subiu comigo um labrador, né? Um labrador grandão, bonito, grande, de um porte médio para grande, e mais de um animal que eu vi no hotel. Quer dizer, o animal é bem aceito nos hotéis, é bem aceito nas viagens pelo metrô e até nos pátios das catedrais. É impressionante aqui o carinho, o respeito que a população tem com o animal. Não vi nenhum animal abandonado. É fantástico aqui o carinho. Nós vamos chegar nessa condição no Brasil um dia aí. Mas, como eu já disse, tudo é aprendizado, né? Tudo é... A gente vai vendo, vai aprendendo como é que o primeiro mundo funciona, para a gente ter ideias e propor aí no primeiro mundo. Vamos torcer para que essas informações inspirem aqui os brasileiros, né? Muito obrigada, Reinaldo, por sua participação. Um grande abraço para você, Pauline. Um grande abraço também para o Paulo Scioli, também para os amigos da Mundial News. Foi um prazer e uma grande satisfação falar aqui de Paris com vocês e passar isso tudo que a gente está aprendendo aqui. Que a gente não está só passeando aqui, a gente passeia, mas a luta pelo animal é uma missão, né? Então a gente aproveita cada oportunidade aqui
para a gente poder aprender e levar o que puder levar aí para o Brasil. Então, até o final do mês, no último programa do mês, de agosto, nós já estaremos juntos. Um grande abraço a vocês. Obrigada. Essa foi a participação do Reinaldo Veloso, direto lá de Paris, contando um pouco como é a convivência da sociedade, né, com os animais, como é que é a percepção da importância dos animais, né, mesmo para quem não gosta de animais, mas hoje em dia não tem como você fugir, você tem que conviver, né, seja num apartamento. Na semana passada o nosso programa foi sobre animais em condomínios, né, e é sempre uma grande discussão. Enfim, então você tem que trabalhar essa tolerância com o próximo, a benevolência, né? Muitas pessoas, muitos vizinhos também não nos são agradáveis e a gente tem que conviver com eles. Então, reforçando tudo que a gente já vem falando, né, aqui no programa, da questão de que hoje o relacionamento com os animais mudou muito, né? Antigamente a gente não podia colocar o animal dentro de casa, reforço o que a gente falou antes, e agora o animalzinho até dorme no berço, né? Sem trazer grandes problemas para a criança. Hoje ele é um membro da família, né? Isso aí a gente tem que... não tem como não Os dizer. meus têm nome e sobrenome. Exatamente, os meus também. Duda Sampaio, Laila Sampaio, Laurinha Bittin Sampaio, E todas tem elas time, têm. os lá de casa também tem time. Porque a exato. primeira coisa que o porque o Vitor está aqui, ganhou, está aqui, o filho da Adriana está aqui no estúdio com a gente. O Gorgonzola chegou lá em casa, no dia seguinte ele já tinha a camisa do Flusão. A gente tem que entender um pouco isso, como é que está essa convivência, né? E muitas vezes, assim, por ignorância mesmo das pessoas, as pessoas acabam escondendo animais dentro de casa. Eu tenho uma cliente que ela tem 10 gatos em casa e, assim, os gatos não fazem barulho, não tem cheiro, não tem nada, e alguém pergunta para ela: tem gato? Tenho 2. Ela nunca vai dizer que vai ter 10, porque aonde ela mora só pode ter 2 animais. Uhum. E, assim, é um pouco de intolerância do próximo. Não está incomodando, não está gritando, não está dando mau cheiro. A pessoa é completamente... É tutora. Responsável, posse né? responsável é a palavra. Esse conceito aí vai a vias judiciais. Porque existe o artigo 146 do Código Penal, que é o constrangimento. Exato. Constrangimento ilegal. Então, a sua cliente, né, se tentar dar aquela famosa dura de condomínio, esse assunto foi discutido aqui na semana passada, que ela vá aos meios legais, que é a justiça, né? Exatamente. E só para completar aqui, o meu cachorro é Flamengo, viu? Aqui ele é rubro-negro, tem roupinha, tem tudo. Lá na Itália ele é Milan. Tá lá em Milano, porque o milanês é preto e branco. Não, lá em casa... Não, eu compreendo que sejam tricolores, porque nem todo mundo é perfeito. Lá em casa, aqui tem outros tricolores. Em casa o pai era flamenguista, nós fizemos a evolução de espécie. Lá em casa, Darwin... Agiu. Mas olha só, voltando aqui para a questão do convívio social, é interessante também falar, eu queria ver as considerações da Flávia como infectologista, né, que a gente vê que a convivência não está nem só mais nas residências, né, mas a gente até falou aqui rapidamente, os animais com poder de cura e de melhoria de crianças, de idosos, né, em tratamentos de doenças. Inclusive tem até o projeto que em outro programa a gente vai trazer aqui, o pessoal do Pelo Próximo, que leva os animais até hospitais. Uhum. E muita gente fala como hospitais em áreas daquelas que não pode entrar, esqueci, me falhou agora, de isolamento, e eles vão por entender a necessidade. Os hospitais já estão também vendo essa questão do convívio com os animais de forma diferente, né? Se for bem controlado, bem limpo, né? E os animais também tratados, exato, né? Com as vacinas em dia. Realmente eu vejo mais benefício. Né? E é interessante, lá em Paris, dizem, eu não sei se é verdade, que alguns restaurantes
proíbem crianças de entrar e não proíbem animais. Pode entrar com o seu cachorrinho, com o seu gatinho, mas com o bebê então, não. Porque realmente é sensacional. Assim, tem muitas pessoas lá perto de casa não, um prédio vizinho, como eu moro, tem muitas, assim, os prédios são muito próximos, você escuta tudo. E tem uma determinada família que eles resolvem, até comentei isso na semana passada, eles resolvem tomar banho com um filhinho, que deve ter, sei lá, seus 3, 4 anos, 1h da manhã, e o filhinho, pai, tá quente, fala alto, aberto, todo mundo querendo dormir, ou ele está conversando com os pais, ou ele está chorando alto, a ponto de eu estar falando no telefone e a pessoa está comigo na linha e ouvir. E aí, outro dia, essa mesma mãe desse filhinho, tem também nesse prédio um cachorrinho que realmente ele late muito, e deve ser pequenininho do tamanho do Mike, assim, porque é um latido bem assim, estridente, enfim. E essa mãe reclamou com o porteiro do cachorro, que não pode latir, que não para de latir. E eu fico pensando, onde está o bom senso, não né? Há. Então, é sempre assim, o cachorrinho é o vilão, o bichinho é o vilão. Agora o filhinho pode chorar meia-noite, 1h. Enfim. E uma outra queixa que eu vejo muito sobre essa questão de filhos e animais é a questão de alergia, né? O meu filho tem alergia ao pelo de gato, e então eu tive que doar o meu gato. Bom, eu tenho rinite desde que eu me entendo por gente, e eu nunca tive rinite por causa dos pelos dos meus gatos, e olha que eu sou adepta a beijar aquelas barrigas maravilhosas, enfim, de ficar grudada mesmo com eles. Nunca tive. Esse também é um problema no consultório, Flávia? Na verdade, eu não sou alergista, né? Mas os meus colegas alergistas, a grande, imensa maioria, indica realmente o afastamento, porque pode até desencadear crises mais graves. Mas é o que eu volto a falar, tendo um bom asseio e um bom controle, você tem também outras medidas para controlar a alergia, mesmo que sejam medicamentosas, né? Não, e no caso do gato especificamente, parece que existe uma proteína na saliva do gato, como lá o gato se lambe, né, ele faz o grooming, parece que essa saliva também pode, essa proteína, né, pode desencadear, mas isso não é em todas as crianças e não é, e mesmo quando tira o animal do ambiente. Eu acho que muitas vezes é pior. E aí piora por causa da parte trauma psicossomática. Exatamente, você tem a tirar parte o do gato trauma. do convívio daquela criança que já está acostumada, claro. E ainda tem outra coisa, às vezes tira, mesmo que a criança não tenha esse apego todo ao animal, ela continua com a alergia. Então, da onde vem? Então, eu acho que é um pouco prematuro você acusar um animal, né, antes de entender o que está acontecendo. Muitas vezes falam, é o gato, mas chega na casa desse tutor, dessa mãe, qual é o asseio do local? Cortina, como é que é feito isso? A gente tem que ter um pouco de jogo de cintura também, e é muito mais fácil botar a culpa num animal, tira do meio ambiente, que ele está ali naquele meio, e manda para outro lugar. E a criança ou sofre ou continua na mesma. Então, realmente, assim, alguns alergologistas, né? Alergologistas recomendam a retirada. Só que às vezes piora. E eu vejo isso vindo até mim e questionando, doutora, o que eu faço? Meu filho está deprimido, meu filho quer o cachorro, ou meu filho quer o gato, enfim, e aí? Para onde a mãe vai correr? Né? Então, tem que ter tem que ter um bom senso, né? Bem importante, né? Você teve esse tipo de problema com Adriana, de alergia das crianças com os animais? Lá em casa todo mundo é muito alérgico. E todo mundo cheio de gatos. Nós vamos morrer com alergia, mas os gatos imperam lá em casa. Que maravilha. A gente espirra pra caramba e continua com os gatos. Não adianta. Uma das minhas filhas, ela volta e meia estava vermelha, indo para o hospital, tomando injeção, Federgan, sei lá, aquilo que a irmã passava, ela mandava para dentro. E sempre tivemos o cachorro, outros cachorros, e descobriu-se que a alergia dela era Fanta uva. Ou melhor, Fanta laranja. Aí isso o cachorro tinha que ir embora, tomar
O quê? Meu cachorro ir embora? Nunca. A gente morre Isso espirrando, isso mas os gatos depois continuam, de não tem fazer jeito. teste com alergologistas, com alergistas, lá, coisa que o Vale descobriu-se que era Fanta laranja. A menina não pode tomar Fanta laranja. E agora? Aí a culpa seria do gato, seria do cachorro. O camarada cansa de espirrar quando chega em casa. Ah, eu cheguei aqui e comecei a espirrar. Entendeu? Mas vem cá, será que não foi porque alguma coisa que ele cheirou lá na rua? Fumaça de óleo diesel, como diz a música do Chico, tá entendendo? E outras coisas mais, cigarro, aquelas guimbas que ficam em portaria de prédio. Será que não foi a guimba de cigarro? Perfume, aí o cara espirra, não, entrei na sua casa, incenso. eu tenho alergia a pelo de cachorro. Você tem alergia a pelo de cachorro, ou você não senta no meu sofá ou vai embora da minha casa. Só isso que eu poderia dizer. Eu tenho umas frases lá em casa que, se você não gosta de bicho, não é bem-vindo. Lá em casa, quem manda na casa são os gatos. O sofá é do gato, a cadeira é do gato. Se ele tiver, não peça para sair, porque eles não vão sair. Não vão, eles sabem que é a os casa donos deles. da casa. E lá em casa tem isso. Não gosta de bicho? Lamento, a minha casa tem gatos. Exatamente. Não vá à minha casa, se não gosta será de bem- gatos, não você será não é bem-vindo. bem-vindo. Não, mas eu também penso dessa maneira. Quem não gosta de animal, notadamente o cachorro, que eu tenho um cachorro, que não se aproxime da minha casa. Eu não vou deixar de nutrir amizade pela pessoa, mas vamos conversar lá na portaria do prédio, porque lá no meu apartamento você não será recebido. Se disser isso para mim, não entra na minha casa. Eu vou conversar com ele no shopping, eu vou convidá-lo a tomar um vinho, qualquer coisa assim, mas vamos conversar Eu já fora parto da para minha uma casa. outra. Na minha casa, não. Se a pessoa não gosta de bicho, de espécie alguma, Eu ela tô tem falando- problema. Não, eu estou falando de alergias. Porque eu tenho alergia a cachorro, tá sim, bom. Agora, se ela não gosta de bicho, é um mau caráter. Exatamente. Só isso. Tem um desvio de caráter muito sério, porque não é possível. É verdade. A gente tem aqui um questionamento da Ana Maria. Ela diz o seguinte, que sobre essa questão do berço ainda, né? O gatinho vai lá e faz xixi ou cocô na terrinha, aí caminha, sai da cozinha, volta, passa pela sala e vai para o quarto do bebê, sobe e deita para tirar aquela soneca no berço do neném. Ele não está levando doenças para o bebê? Porque ele acabou de fazer xixi e cocô, aquela terrinha, mesmo que limpa, não fica... Olha, eu vou falar da minha experiência. O Felipe, quando era bebezinho, ele ia para o berço, ele ia para o carrinho, ele ia sempre com uma manta, né, em volta dele. Então eu colocava o bebê envolto na manta. Sem contato direto. A Madonna estava deitada no pé do berço e ali ficava. Não adiantava, eu falei, Madonna, querida, mas não adiantava, porque aquilo era o lugar dela. E ela continuava ali. Com o crescer, né, com o andar do tempo, ela continuou sentada. E aí eu já não colocava mais a mantinha. O Felipe agarrava os pelos dela, agarrava a Madonna e continuou. E nunca teve nada. O Felipe é muito alérgico? Eu sou muito alérgica. Vitor é muito alérgico. E continuamos com a alergia, espirrando, e os gatos lá. Nunca tiveram problema. Às vezes tinha umas areinhas. Eu falei, pô, Madonna, você foi na bacia. Limpava e continuava assim. Aquilo que eu te falei, eles comeram, inclusive, ração de gato. E nunca tiveram nada. Não, e tem que lembrar também que o caminho também que ele faz da liteira, né, da caixinha higiênica até o berço ou até qualquer outro lugar, limpando a patinha. vai soltando aquela areia ao longo do tempo. Então, assim, não é só o bebê, é você que está ali também. A gente pensa muito na criança, mas a gente tem que lembrar que tem o bebê. E aí, quando vai fazer o exame, lá, a IgM, a IgG, foi agora, foi depois, a gente não sabe, aí bota a culpa no gato, aí já vira o balaio do gato, né? Então, a gente tem que lembrar, sim, tem que ter esse cuidado com higiene, por questões mesmo da higiene, tem que limpar tudo direitinho. Mas você tem que lembrar que o caminho da liteira até o berço também vai estar sujo. Né? Então, você também tem que ter esse cuidado contigo e com outra criança, porque você pode ter um no berço e um andando pela casa engateando. Então, você vem da rua, você entra ali. Você vem eu me recuso a tirar o meu sapato sem entrar. O dia que disser isso para mim,
eu não entro mais na minha própria casa. Então, evidentemente, eu tiro os sapatos porque eu quero ficar mais à vontade. Né? Agora, o que você traz de bactéria, de coisa é algo impressionante. E lembrar também aos tutores, cuidadores, pais de criação, como quer que chame, né? Cuidadores, que a caderneta de vacina do animal tem que estar rigorosamente em dia. E a asepsia, né? O banho, a tosa, não é só ter o bichinho, não. Exato. Isso. Ter amor, dentro desse amor tem que estar a higiene do animal. Cuidado. A responsabilidade. Principalmente com a caderneta de vacinação. Rigorosamente em dia. Não tem outro jeito. Raquel, essa questão de banho, né? O gato, a língua do gato, ele realmente limpa ele quando ele se lambe, ele está se limpando? Hoje a gente já sabe que não é necessário dar um banho. Eu particularmente sou contra dar banho em gato. Então, as minhas gatas não tomam banho sempre, né? Mas, eventualmente, a gente dá quando está um tempo mais quente. A gente tem que secar bem, porque por conta de fungo mesmo, né? Da biota, da pele mesmo do animal, que é propício. Então, a gente tem que ter esse cuidado, tá? Então, contra ou não, a gente sabe que hoje em dia não tem essa necessidade. E um gato fica muito estressado, principalmente se ele nunca tomou banho. Exatamente. Ele estressa muito, né? Agora, se é um gato que, de repente, não sei por que fugiu, foi na rua... ou então tá com uma pata muito suja, é questão de lógica. Há Vamos casos lavar. e casos, né? Exatamente. Agora, banho, existem, como é que eu vou dizer assim? Há controvérsias, mas existem frentes, né? Tem a escola americana, tem a escola europeia de medicina felina. Então, umas dizem que não tem necessidade, outras dizem que eventualmente... eu parto pelo bom senso, independente de que escola eu vou seguir, eu acho que é questão de bom senso. Você não precisa dar banho, mas a escovação é muito interessante para o gato, tá? Sim. É um momento que você vai dar carinho para ele, né? Eles amam, né? A menos que você tenha uma mão muito pesada, né? E machuque o gato. Acho que não é o caso da Pauline, que me parece ser super delicada. Mas, assim, a escovação é um momento que você interage com o seu bichinho, você elimina o excesso de pelo, e quando você elimina o excesso de pelo que está ali, é menos pelo que ele vai ingerir no seu grooming, né, na sua limpeza, e que vai botar depois, que às vezes ele fica paradinho aqui no esôfago e bota para fora. Sim. Isso não é certo, não é bom para o gato regurgitar, né? Porque quando ele regurgita, ele força, igual a gente, né? Forçar isso pode causar uma inflamação no esôfago leve ou até mesmo mais forte. Mas por isso é importante a escovação para os gatos, principalmente pelo longo. Mas quando você está mexendo no seu gato, escovando seu gato, você também está interagindo com ele e você está dando carinho a ele. Tem que sempre lembrar dessa forma de interagir, né? De fazer como... não é só dar comida, vacinar, não é só isso. É você interagir, é você escovar, você dar qualidade de vida para o seu bichinho. Quando você dá isso, você vai ter animais com certeza de... Como o... Acioli. Acioli, Vitor. Exatamente, você vai ter bichinhos para sempre, quase, né? Queria que eles durassem. Como a Adriana, 17 anos, né? Comprar brinquedinhos para ele, né? Ou também como achei de uma cliente minha, né, que tem 21 anos, e assim vai, outros de 22. Esse vai ser o tema do programa da semana que vem, os animais idosos. Idosos, exatamente. Então, assim, a minha mesmo, de 17 anos, né? A Laila, diabética, mas firme e forte. Agora, a questão antes da gente ir para o intervalo, eu queria reforçar essa questão. Então, a língua do gato, ela limpa mesmo ele? Não limpa, ela remove o excesso do pelo. Só o pelo, mas sujeira não. Então... Aí vai junto, né? Na verdade, vai junto. Você está tirando, você está como se penteasse um cabelo. E por que é áspera, assim? Por que assim, é o tipo da língua do gato. Então, ele tira, é o tipo da língua, né? Que ela tem... É tudo... E quando ele lambe no mesmo... Exatamente. Então, quando ele lambe... Ou então, quando ele tem excesso de lambedura por algum estresse, você vê... Parece que é uma pele cortada com... um pelo cortado com gilete, né? Que é sempre na mesma direção. E bem lisinho. Né? É uma depilação, né? Literalmente uma depilação. Olha, eu nunca vi um gato
exalar odores fétidos. Impressionante. É maravilhoso. Não toma banho, tem aquele Por isso especialista aqui que que hoje disse, a gente tem... ele disse que né, a água para o gato é terrível. Você lembra disso? Que ele disse aqui que fica embaixo da chuva, que é terrível. Sim, isso, água pro gato. que a gente chama de hipotermia. Eu pelo muito menos ruim. nunca sei. Eu tenho uma cunhada que tem gato, você chega na casa dela, é gato em cima, gato embaixo. Eles adoram realmente carinho e eu não sinto cheiro nenhum. O cheirinho que a gente pode dizer que é bafinho, né? Da boca, mas eu adoro aquele bafinho. O fandanguinho da patinha. Não, da boquinha mesmo, né? Que tem cheirinho, que eles dizem mau cheiro, né? Bom, a gente vai para o intervalo, a gente volta para o último bloco, a gente poderia continuar aqui conversando, mas a gente tem horário. News FM. Jornalismo Verdade, com liberdade, sem distorções. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Estamos apresentando Diálogos sobre Animais e Meio Ambiente. Comunicando Pauline Machado e Reinaldo Veloso. Oferecimento: a Cativa Natureza é a primeira rede de lojas do Brasil a comercializar cosméticos com insumos orgânicos rastreados. Suas linhas de produtos incluem cuidado corporal, facial, shampoos e condicionadores, óleos vegetais 100% orgânicos, óleos essenciais e aromatizadores de ambiente, todos sem testes em animais. Isso porque o objetivo da Cativa Natureza é melhorar a qualidade de vida das pessoas, cuidando da saúde e beleza, preservando o meio ambiente em sua totalidade. Acesse agora a loja online da Cativa no Rio de Janeiro e receba os produtos no conforto da sua casa. Nas compras a partir de R$ 150, o frete é grátis. www.lojacativario.com.br. Cative bons momentos. Cuide-se com os produtos Cativa Natureza. Curso técnico Cefat. Excelência no ensino técnico profissionalizante à distância. O Cefat oferece cursos de normas reguladoras NR10 e NR18. Venha para o Cefat. Acesse www.cursotecnicocefat.ht1.com.br. Voltamos a apresentar Diálogos sobre Animais e Meio Ambiente. Comunicando Pauline Machado e Reinaldo Veloso. Eu nem me lembro. De volta ao último bloco do programa Diálogos sobre Animais e Meio Ambiente desta sexta-feira, 7 de agosto, falando sobre os mitos e verdades no convívio com animais durante a gestação. Flávia e Raquel, né? Por que a toxoplasmose é tão temida assim, pelas grávidas, pelas pessoas de modo geral? Flávia. A toxoplasmose, quando ela é contraída durante a gestação e é passada para o bebê, para o feto, o bebê pode nascer com complicações muito importantes. Pode ter problemas oculares, auditivos, de desenvolvimento neuropsicomotor, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. E ela realmente causa problemas graves no bebê, né? Mas daí a culpar o gato é porque o gato está inserido no ciclo de transmissão do protozoário, né? Mas aquilo que a gente conversou mais cedo no primeiro bloco, a maneira que a grávida vai se contaminar, na grande maioria das vezes, é por água contaminada, verdura, legume, fruta, carne mal cozida, ou por jardinagem, mas a grande maioria das vezes é a própria água, né? Os alimentos mal lavados e crus. E tem que ter o cuidado de higiene, como a Raquel sempre reforçou,
Se a grávida tem um gato, ela não precisa se desfazer do gato, mas ela tem que ficar muito atenta. Tem que fazer os seus exames periódicos, de preferência todo mês, que é uma coisa também que os obstetras não pedem muito, eles pedem a cada 3 meses, que é o protocolo do Brasil. Mas até na França, eles fazem os exames mensais, porque se caso ela se contamine, a gente conseguiria entrar com tratamento para prevenir que isso passe para o bebê. E ter o cuidado de higiene com a caixinha das fezes e limpeza no geral. É verdade. No caso da toxoplasmose, né, que foi o ponto forte da nossa conversa aqui, é mais por conta do mito que se tem, né, da toxoplasmose, por ser uma doença que realmente causa um problema muito sério a um bebê, né, e pela ignorância, porque muita gente acusa o gato, né, e hoje em dia hoje já existem ferramentas que mostram para a gente que não precisa ser, não é o gato que transmite. Então, as pessoas ainda têm esse tipo de preconceito. Isso é uma coisa que já vem de muitos anos, né? Então, para a gente tirar da sociedade um preconceito é complicado, né? Para a gente introduzir um simples cinto de segurança foi difícil. Nossa. Imagina introduzir na sociedade esse tipo de consciência, comportamento, questão de posse responsável, ser tutor, o que é ser. Enfim, eu acho que a gente ainda tem um longo passo, caminho, né? Tem um caminho a percorrer, mas eu acho que hoje entre os médicos e os médicos veterinários hoje já estão mais próximos, né? Eu tenho muitos amigos médicos e às vezes eu preciso encaminhar uma pessoa e isso para mim é uma satisfação, porque a gente vê que já existe uma interação nessa área e a gente ainda tem um longo caminho a percorrer, mas que já começou a ser percorrido e a gente já deu o primeiro passo e é muito bacana estar aqui conversando sobre esses assuntos e outros que a gente conversou aqui. E é isso, não precisa ter medo, tá? O ideal é que a mãe, né? Ou se você quer ser mãe um dia, acho que é o mais importante, se você quer ser mãe... Prevenção, né? Faça a prevenção. Se Exatamente. você tem 20, se você tem 30, se você tem 50, se você tem 60, não importa. Faça periodicamente. Eu não sei se só um infectologista, mas o ginecologista também, quem procurar? né? O obstetra Obstetra, ele independente, né? O ginecologista também, a minha ginecologista, sabe que eu sou da área da área de saúde. Ela sempre pede, eu sempre faço. Então, deveria ser um protocolo onde todo mundo, onde toda mulher que vai fazer um preventivo, de repente, também fizesse. Né? E facilitaria a vida de todo mundo, né? Facilitaria a vida da doutora Raquel, doutora Flávia, né? E de todas as mães ou futuras mamães. A orientação é super importante. Isso é verdade. E só 90%, quer dizer, só 10%, das pessoas contaminadas têm sintoma. Então, os outros 90% ficam completamente sem sintoma nenhum. Então, realmente tem que testar. E reforça pra gente, Flávia, quais são os sintomas? Assim, o que acontece com a pessoa que tem numa pessoa imunocompetente, que tem a imunidade normal, ela pode ter febre, pode ter dor no corpo, pode ter gânglio, principalmente na região cervical, no pescoço. São sintomas muito inespecíficos, que várias doenças podem dar também. Mal-estar geral. Então, você só pelo exame físico não consegue identificar. Teria realmente que fazer a sorologia. E lembrando também que a toxoplasmose em paciente imunocomprometido, um paciente que tem um vírus do HIV ou está fazendo quimioterapia, tem algum problema de imunidade, aí sim, pode dar neurotoxoplasmose, pode dar lesões no cérebro, e aí a gente tem que tratar, tem que ficar realmente mais atento. Mas, no geral, a nossa preocupação principal, até porque eu sou pediatra, é a gestante, para que não contamine o feto, para que não contamine o bebê, né? Entendi. E a gente está chegando bem no finalzinho, eu vou abrir agora para as considerações finais das nossas convidadas, lembrando hoje que a gente está com a Raquel Sampaio, que é médica veterinária, especialista em felinos, trabalha no Gatil da Suípa, tem essa grande missão, esse grande desafio de ajudar, são o quê? 700 gatos por aí? Olha, Raquel? em torno de 500 ou um pouco mais. São muitos gatinhos precisando de ajuda e que bom que ela já está lá
ajudando eles. A gente tem também aqui no estúdio a presença da Flávia Belo, que é médica infectologista pediátrica, e da Adriana Gorga, que é arquiteta, mãe de 2 rapazes, de 8 com bigodes, né? Inclusive, ela trouxe aqui um porta-retrato, 2 lindos, que depois a gente vai colocar no Facebook para vocês verem. Os porta-retratos são de gatinhos, e com as fotos, ela trouxe a foto do Haroldo, que faleceu com 15 anos, e do Gongorzola, que tem 3 anos, né? Então, depois vocês que estão ouvindo, vão poder conhecê-los também. É muito simpático. Adriana, suas considerações finais, por favor. Eu só queria avisar que não tem problema nenhum, que, por favor, as gestantes não abandonem seus filhotes de bigodes também. Dá jeito para tudo, né? E é tão gratificante a gente ter uns bichinhos tão amigos. Eles amam a gente incondicionalmente, né? É um carinho incondicional. É muito legal. E dá para conciliar tudo. Dá para conciliar filho, bicho, e viver em harmonia, em todos os sentidos. Acho que tinha que tirar esse mito e tocar o barco. É a prova viva, né? Que você teve 8, né? Eu tenho 8 gatos e 2. Um rapagão. O Vinícius, o Vitor está aqui. O Vitor, com 23 anos, vê e o Felipe. Totalmente saudável, sem problema nenhum. Nenhum. Sem problema. Isso aí. Raquel. Posso agradecer? Com certeza. Pode deixar o contato, se quiser. Fique à vontade. Então, eu vou agradecer primeiro a Pauline, né? Que a gente sempre se encontra e desencontra. Né, agradecer a oportunidade, tá? Agradecer a Isabel, que é a presidente, que permitiu que eu viesse presidente também, da SUIPA. Né, que é super engajada, uma pessoa muito séria no que diz respeito aos animais. E agradecer também a minha orientadora, que sempre me tirou todas as dúvidas, né, a doutora Heloísa, que sempre tirou todas as dúvidas de como agir nesses momentos difíceis, nesse tempo todo, e pensar realmente em posse responsável, porque o número de abandonos é muito grande. A gente recebe em torno, eu falo só de gatos, tá? Eu não tenho na instituição dados, não tem dados dos cães, mas em torno, assim, eu recebo por dia, às vezes, mais de 10 animais, gatos, para serem... Eles simplesmente largam, abandonam, são pessoas que abandonam. E alguns adotam, às vezes dizem que não deu, e tem essa questão também, não se adaptou. Não se adaptou. Então, é um pouco complexo isso, mas, assim, a gente tem que caminhar bastante. E eu estou fazendo a minha parte em conscientizar todo mundo. Eu acho que é o primeiro de todos os passos, é a consciência, e que a gente possa poder melhorar nesse aspecto, né? E o veterinário tem um papel muito importante. Exatamente, né? E muitos não sabem o quão são importantes, né? Quantos de nós, veterinários e médicos mesmo, né? Médicos e médicos veterinários somos importantes nisso, né? Nessa posse responsável, no tutor. A pessoa que cuida do seu bichinho, ela é um tutor, né? Então, não é só dar comida, como eu falei antes, ou só uma vacina. Tem que ser responsável, né? Não é só querer ter, eu acho bonito, vou ter. Não. Você tem todo um trabalho, você tem todo um custo, né? Que envolve outras coisas, sentimento, finanças, outras coisas também que a gente aborda em outro momento. Mudanças inesperadas na vida, né? Mudanças na vida. A gente não pode deixar eles para trás, tem que levar junto, tá todo mundo no mesmo barco. Exatamente. E o número de gatos está aumentando muito, né? Hoje a gente sabe que, se eu não me engano, o Brasil está em 2º ou 3º lugar em número de felinos em casas, né? Fora os abandonados. Então, realmente é uma coisa que a gente tem que se preocupar. Bom, muito obrigada, Pauline. Imagina, nós que agradecemos. Flávia? Queria agradecer também por ter me chamado, que, como você disse, né, Raquel, a informação, o conhecimento nunca é de menos, né? Nunca é demais. A gente sempre tem que estar aprendendo e avisar para as gestantes que elas fiquem tranquilas, que elas procurem um bom acompanhamento,
que elas sigam as recomendações de higiene, de cuidados, que vai dar tudo certo. Que o convívio com os bichinhos, Tranquilo, né, Adriana, tranquilo, é mais gratificante do que... Tem mais benefícios. Do que tudo. Mais do que benefícios, malefícios, né? Exato. E reforçar, né, essa questão de que abandono é crime, né? Então, não importa a justificativa que você tenha. Né? Se você se cuidar, se você manter todas as orientações médicas em dia, você vai ter um convívio saudável para todo mundo, né? A gente tem vários casos de pessoas que já, como a Adriana aqui, que teve toxoplasmose. Então a gente está repetindo, mas é porque é importante, porque ainda há muita gente que abandona por esse mito, por esse medo, por ignorância, desconhecimento dos fatos reais, né? Então, quando a gente escuta algum caso negativo, a gente tem que averiguar o porquê, o que resultou nesse malefício, né? Tanto para a criança ou para a mãe, enfim, para qualquer pessoa. Então, a gente tem que buscar as informações, entender como foi o processo e não julgar ou colocar o animal para fora ou doar, enfim, porque mesmo você doando para uma outra pessoa, me corrija se eu estiver errada, também causa danos a ele, né? Com certeza, com certeza. Não é só, não botei na rua, mas ele está acostumado com aquela família e de um dia para o outro ele tem que se adaptar. A sensação de abandono para o animal é muito... E pode desencadear doenças também, né? Então, para o animal... E a gente tem que ter esse cuidado também, não é simplesmente, olha, eu estou indo morar em Paris, eu vou deixar o meu gato com você. Esse gato vai sentir, né? Se ele tem uma afinidade, se ele tem o gato, ele é mais delicado em relação, ele é mais metódico. Então qualquer mudança na vida dele, eu falo especificamente do gato, né? O cão também sente. Mas desencadeia muito mais rápido uma doença do que um cachorro. A gente vê por mudanças mínimas, quando a gente troca de casa, por exemplo, eles ficam loucos quando vê os móveis saindo de casa, tem que trancar. A comida enfim. do lugar, qualquer coisa. Se você trocar um sofá ou a poltrona que ele está acostumado, já causa um estresse muito grande. Entendeu? A gente vai fazer um programa aqui só sobre gatos, logicamente, um outro só sobre cães, para ninguém ficar enciumado, mas é porque eu sou uma apaixonada por gatos, então a gente vai fazer para saber essas curiosidades, esses comportamentos de cada espécie. Eu né? também então, sou. Eu não tenho gatos, mas eu também sou apaixonada por gatos. Então Minha família toda maravilhoso. Tem que convencer meu marido. Essa é a parte mais fácil. Com certeza, nossa. Eu tenho várias tias que têm gatos e que conviveram com eles durante a gestação. Te mostrei a foto, né? Sim. Uma tia minha que deu tudo certo também. Tem umas feirinhas de adoção lá em Botafogo. Tem, eu moro lá, eu vou lá direto. O Gorgonzola nós pegamos uma loja e de adoção, foi adotado. Adote um gatinho. É muito legal, é muito gostoso. Convenceu o maridão. Pauline, É o mais fácil. eu quando mando o Michael veterinário, ele vai com um presente na patinha. Vamos lançar uma campanha aqui, né? Leve seu animal, seu bichinho, gatinho, cachorrinho para o veterinário, mas leve um presente na patinha. Lançar a campanha que a doutora Raquel, né? Raquel Sampaio. Doutora Raquel Sampaio estava falando aí, né? Sempre, não é para puxar o saco do veterinário, não, porque o sujeito pode simplesmente pensar, eu estou pagando, então ele que cuide. Não é assim, não. Ele passa a ser um amigo seu. Trate bem. É ele que tem que nos orientar. Como médico, né? O médico passa a ser um amigo seu. Tá? E médico, a minha filha, né? Também trabalha em hospital público, é neurologista lá do Pedro Ernesto. Os caras levam lá, acaba a consulta, ela ganha caixa de banana. No interior isso é muito mais coisa. comum. Quer dizer, é aquela... o paciente, né, seja humano ou não, né, é aquela identificação que você tem que ter com o profissional. Tem que gostar do profissional também e considerá-lo, né, porque afinal de contas ele está cuidando do seu bichinho. Exatamente. Do seu tem que confiar nele. Confiar né? principalmente nele. E a questão que vocês estavam falando aí, o Mike foi operado,
Eu acho que eu já te contei isso, ele engoliu lá um brinquinho, Sim. fez endoscopia, não deu para tirar, aí teve que operar. Ele ficou 48 horas lá no pós-cirurgia, né, numa clínica ali na Tijuca, e nessas 48 horas nós fomos lá de manhã, de tarde e de noite. Eu, minha mulher e minhas filhas. Para ele sentir que não estava abandonado. Sozinho. Importante, isso é muito importante. No primeiro dia ele estava meio grogue por causa da anestesia, mas ele sentiu que não estava abandonado. Nós íamos de manhã, de tarde e de noite. Clínica muito boa, deram acesso, né? É diferente de hospital. O meu gato ficou internado 10 dias, nós íamos também todos os dias. Ele sabe que não está abandonado, que você está ali presente, né? Leva um cheirinho, né? Uma camisa, fazia, carinhava ele estava dentro de aquela jaulazinha que eles colocam, né? Não sei se é jaula o nome, gaiola, e a gente botava a mão na cabecinha dele, fazia carinho, ele virava, né? O cachorro já fica feliz, né? Ele não se sente sozinho, é a constatação, né? O animal é senciente, a gente sabe disso. É verdade. A ciência provou que o animal, você interage com ele. É verdade. Ele só não fala, no caso, mia ou late. Né? E mas ele olha, ele balança o rabo, ele mexe a orelha. Um olhar interage com você. Tudo, né? Ele fala de outras maneiras. Isso, eu sei exatamente o que o meu cachorro quer. E ele sabe exatamente o que eu quero dele. Né? Ele tem muitos bichinhos. Eu digo, Mike, pega lá o lêmule, comprei um lêmule, sei lá o que é aquilo. Pega lá no... É lêmule que chama, é um gaiato de um bichinho lá. Pega a bola, ele vai direitinho. Não é só ele, não. Todos os animais que são doutrinados, né, para isso. É isso aí. Interessantíssimo. A gente ficaria aqui, né? Teria que ter um programa diário para a gente falar sobre eles, né? Mas a gente chegou ao fim de mais um programa Diálogos sobre animais e meio ambiente. E a gente agradece a todos que participaram, né, e nos ajudaram a fazer esse programa. E lembrando que este programa é um oferecimento da Cativa Natureza, é a primeira rede de lojas do Brasil a comercializar cosméticos com insumos orgânicos rastreados, todos sem testes em animais. Na sexta-feira que vem a gente vai estar de volta, aqui ao vivo, às 10 horas até ao meio-dia. E o tema vai ser, a gente falou aqui rapidamente, né, mas é cuidados com os animais idosos, tanto os cães como gatos, quais os problemas que eles começam a ter quando a idade vai chegando, em que idade a gente já pode considerar um animal idoso. Então, você já pode enviar sua pergunta pela página do programa Diálogos sobre Animais e Meio Ambiente no Facebook e deixar lá a sua pergunta, a gente já vai selecionando, a gente já está com os especialistas praticamente já acertados, a gente vai ter aqui oftalmologista, dentista, ortopedista, para falar sobre como alimentar, porque eles ficam com os dentes frágeis, com tártaro, os ossos, os que são gordinhos, são pesados, não conseguem suportar o próprio peso, a visão, a audição. Minha mãe tem os cachorros, a gente chama e eles não olham para a gente. Por quê? Porque já não estão mais ouvindo, perdem os dentes. Então, todas essas dúvidas de como cuidar do seu animalzinho, a gente vai tratar aqui na próxima semana. Peço para o Alcioli subir o nosso querido Versilo com a nossa música tema. E eu desejo que as funções protetoras do universo continuem conosco e com os nossos queridos animais aqui ao longo da semana. Obrigada pela companhia e até semana que vem. Continuarão sempre Raquel Sampaio. Raquel Sampaio, médica veterinária, Flávia Belo, médica pediátrica infectologista, e a arquiteta Adriana Gorga. Muito obrigado pela presença. Agradeço. A gente que agradece. A Rádio Mundial, as portas estão abertas, principalmente que eu sei que todos aqui presentes, né, amam os animais. E dá um recado para quem está escutando, né? Às vezes a pessoa que está escutando nem sempre é amante dos animais, gosta dos animais. Tome muito cuidado. Agora é lei, né? Maltrato agora é com lei. animal, Tome muito crime, cuidado, porque você pode estar sujeito a entrar em cana e até mesmo ser linchado ao maltratar no animal. Muito obrigado a todos pela presença. Pauline, grande abraço. E aqui na retaguarda aqui a senhora Marta, aqui, da Cativa. A Marta da Cativa, que
que patrocina esse programa. O Vitor, que é filho da Adriana. O tricolor Vitor está na crista da onda, né, Vitor? Teu tricolor. E a Eliana Sampaio, que é a mãe da doutora Raquel Sampaio. Estão aqui nos bastidores ouvindo aqui conosco. Muito obrigada também pela presença de vocês. Uma boa semana a todos. Boa semana. Para vocês. Eu ainda acredito num futuro mais bonito, que o novo é bem-vindo e o amor é infinito. Eu ainda acredito que nem tudo está perdido, que o sorriso é sagrado e aqui é o paraíso, e que tudo estava errado sobre o dia do juízo. Eu ainda acredito no carinho em vez do grito, na doçura dos meninos que no fundo todos somos. Eu ainda acredito nos heróis adormecidos, nessa força que revolta e nos faz ficar erguidos cada vez que nos sentimos derrotados e punidos. Eu ainda acredito que depois da tempestade sempre vem a calmaria e consigo a liberdade. Eu ainda acredito em objetos luminosos, que a vida no universo, outras luas, outros povos. Eu ainda acredito. Nas florestas e nos índios, na bravura das leoas, na alegria dos golfinhos. Eu ainda acredito no galope do unicórnio, acredito em gnomos e no voo dos tucanos, e no canto das baleias alegrando os oceanos. Eu ainda acredito na justiça lá de cima, na verdade, na vida como o som de uma rima, e em tudo que é belo, e em tudo que é nobre, como as flores do arco-íris quando a chuva se descobre e agradece iluminada pelo sol de ouro e cobre. Sei, talvez eu seja visto como ingênuo demagogo, inocente ou pervertido, um hipócrita, um louco. Consome, eu ainda acredito, porque sofro com a fome, porque ainda sou um homem.